Boa noite, queridas irmãs e irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos reunidos para mais uma palestra do nosso Centro Espírita. Hoje é a nossa 143ª palestra virtual. Mas para iniciarmos os nossos trabalhos, pedimos ao nosso irmão Rildo para fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Jesus amado, com a tua palavra e a tua permissão, estamos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, em teu nome, em tua santa e divina bondade. Mestre amado Jesus, neste pequeno momento de tanta sabedoria, de tanta inteligência, nos orienta, nos conceda, que possamos, Senhor, conduzir a palavra amiga e confortadora para todos os nossos irmãos que neste momento necessitam. Mestre amado Jesus, pedimos também que abençoa todas as nossas águas que estão para serem fluidificadas com teu bálsamo e a necessária cura para todos os nossos irmãos. Jesus amado, ilumina também a memória e o espírito do nosso irmão Fábio, palestrante da noite de hoje, para que ele possa se inspirar e passar a palavra necessária que tanto precisamos. E assim, Jesus amado, em teu nome, em tua santa e divina bondade, passo a palavra ao nosso irmão Douglas, para que possa dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje. Em teu santo nome, tua santa e divina bondade. Que assim seja. Que assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido irmão Jesus, para iniciarmos esta 143ª palestra virtual do nosso Centro Espírita Caminhando para Jesus. Na noite de hoje, nós teremos Fábio Mota. Fábio é coordenador do grupo Leopoldo Machado, da Federação Espírita Pernambucana, onde estudamos as obras da codificação espírita. Fábio também é presidente da Escola Espírita Paulo de Tarso, lá da cidade de Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco. E Fábio irá nos trazer informações sobre os cuidados que devemos ter na qualidade das comunicações dos espíritos. Esse é o tema da sua palestra, né? Qualidade das comunicações dos espíritos. A palavra está com você, Fábio. Uma boa palestra. Obrigado, Douglas. A todas e a todos, boa noite. Que a divina paz do Mestre Jesus possa nos envolver neste momento e em toda a nossa vida. É com alegria que a gente está aqui de volta para conversar, para expor algumas reflexões para todos nós, e com esse tema sobre a qualidade das comunicações dos espíritos. Nós vamos fazer uma apresentação como guia para alguns pontos que nós vamos colocar na tela, para que possamos melhor acompanhar e talvez fixar esses conhecimentos, essas informações que Kardec nos trouxe e algumas reflexões para todos nós nesta noite. Só um momento para fazer a exposição. Qualidade das comunicações dos espíritos é o tema da nossa reflexão. Mas, antes de nós falarmos dos livros dos espíritos, propriamente dito, do livro dos médiuns, nós temos uma passagem evangélica que nos chama mais atenção para esse tema. E deixa eu ver aqui o que está passando. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, item 1, que também no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos essa frase, né? Então, nessa versão que eu trouxe, ele diz assim: amados,
falando para todos nós em todos os tempos. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, esse alerta de João, que Kardec aproveita também para nos concitar a reflexão, nos chama atenção para essa diversidade de espíritos que se comunicam, né? Naturalmente, para algumas denominações religiosas, os espíritos que se comunicam seriam os próprios demônios, né? Mas para nós espíritas, e essa frase de João torna claro para a gente, existe uma categoria diferenciada de espíritos. Existem aqueles que ele diz são da parte de Deus, no sentido de que já são espíritos mais evoluídos, espíritos que já aceitam, entendem a mensagem do Cristo, a lei divina, e existem aqueles que ainda não conseguiram chegar nesse patamar, ainda não conseguiram entender a mensagem do Cristo, ou pelo menos não conseguem aceitar a mensagem do Cristo e, consequentemente, a lei divina. Mas, entretanto, ambos conseguem se comunicar com os chamados vivos ou encarnados. Por isso que João faz esse alerta, para que a gente examine os espíritos no sentido de examinar as suas comunicações, para avaliar se elas são realmente elevadas da parte de Deus, verdadeiras, ou se elas são mistificações, engodos, falsidades, que muitas vezes levam tantas pessoas a tombarem nas suas jornadas evolutivas. E aí, o trabalho, nós vamos explorar basicamente o Livro dos Médiuns, capítulo 10, que trata da natureza das comunicações, mas também vamos trazer algumas coisas do Livro dos Espíritos que entendemos bastante importante para que a gente possa compreender essa diferença das diversas comunicações e a diferença dos espíritos. Então, no capítulo 10, lá do Livro dos Médiuns, que trata da natureza das comunicações, Kardec vai elencar 4 grandes categorias de comunicações que, de um modo geral, já nos alerta para essa diferenciação. E a primeira delas são as comunicações grosseiras. E eu vou pedir licença para ler um pedacinho lá do item 134, em que Kardec registrou assim: as comunicações grosseiras são aquelas que se traduzem por expressões que chocam a decência. E ele mais adiante diz: são oriundas de espíritos de baixa camada, baixa categoria, ou baixa evolução, como queiram. Mas o que nos chama a atenção para a nossa reflexão, nosso aprendizado, é essa questão, chocam a decência. Então, são comunicações que muitas vezes vão estar no seu meio com palavras chulas, com palavras que induzem aos pensamentos menos elevados, sensuais, ou de toda sorte, coisas que não são elevadas, né? Não são boas. E nós vamos ver que, às vezes, encontramos comunicações, até em livros ditos espíritas, psicografados, com termos chulos, talvez alguns não tão grosseiros, mas certamente com informações que não são características de um espírito elevado. E são informações como que atribuídas a espíritos que aqui, durante sua encarnação, demonstraram certo grau de evolução. Então, são coisas incompatíveis. Então, de primeiro momento, nós vamos ter essa informação, as comunicações grosseiras, que são recheadas de expressões que chocam a decência. Essa é uma das características
das comunicações grosseiras, que nós precisamos estar atentos para não aceitar tais comunicações como verdadeiras, mesmo que no meio delas tenha algumas verdades. Mas o fato de ter uma linguagem dessa natureza já coloca ela em grande suspeição e pouco provável, ou pelo menos deveria ser provável, acatá-las. A segunda categoria que ele nos fala é das comunicações frívolas, ou seja, levianas. E no item 135 do Livro dos Médiuns, ele diz: as comunicações frívolas emanam, vêm, de espíritos levianos, zombeteiros e travessos. São mais maliciosas do que maus e que não dão nenhuma importância ao que dizem. Ou seja, são dos espíritos brincalhões, zombeteiros, como ele chama também. São espíritos que não têm compromisso com a verdade. Mas, infelizmente, algumas pessoas gostam desse tipo de comunicação. Porque, apesar de serem espíritos levianos, eles podem, no meio da comunicação, trazer informações, né, que são corretas, são verdadeiras, principalmente informações de cunho pessoal. E aí, algumas pessoas, por conta disso, tomam essas comunicações em conta e, às vezes, se tornam até frequentadoras de lugares onde essas comunicações são trazidas à tona. Mas o que distingue, vamos dizer assim, elas das grosseiras, porque são muito próximas, é que as grosseiras, pelo próprio nome, são grosseiras, têm um ataque à decência das pessoas. E as frívolas não, são mais brincalhonas, como ele nos diz, são mais maliciosas, são mais para a leviandade do que propriamente a baixeza. Depois, ele nos fala das comunicações sérias. No primeiro momento, a pessoa pode pensar, comunicação séria, está tudo bem, mas não é bem assim, né? Kardec resiste no item 136 que as comunicações sérias são graves quanto ao objeto e à maneira pela qual se realizam, né? Elas têm um caráter privado, geralmente de interesse privado. E mais adiante ele ainda diz assim, não está sempre isenta de erros. Por quê? Porque são dadas por espíritos não tão elevados, não necessariamente espíritos superiores. Às vezes um parente de alguém dá uma comunicação no centro, trazendo uma informação ou uma recomendação, é uma comunicação séria. Entretanto, não necessariamente o que aquele espírito traz vem ser a verdade, porque se ele não for um espírito superior, ele não vai ter o conhecimento de todas as coisas. Logo, ele vai falar daquilo que sabe. E assim como nós no mundo material, nem todos nós, na verdade, nenhum de nós talvez saiba de tudo. Então, nossas informações são limitadas ao nosso conhecimento. E os espíritos não são diferentes, já que eles são apenas as almas das pessoas que viveram aqui na Terra. Então, ele diz também que só os espíritos verdadeiramente superiores, né, é que dão comunicações com a verdade. E ele finaliza o primeiro parágrafo com uma coisa importantíssima para todos nós espíritas, e que muitas vezes é esquecida, até mesmo em grupos mediúnicos. Ele diz assim, considerando que nem sempre as comunicações sérias são cunhadas pela verdade. Ele diz assim, é por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam sem cessar, submeter todas as comunicações ao controle da razão e da mais severa lógica. Então, por isso que eu disse, nem sempre é feito isso nas casas espíritas. E aí nós vamos ver, muitas vezes, coisas absurdas, estranhas, inconvenientes surgirem nos centros espíritas.
porque as pessoas encarregadas, não só das reuniões mediúnicas, que seria o primeiro momento para se avaliar as comunicações, mas até mesmo as pessoas que estão à frente da casa, da direção da casa, não passam pelo crivo da razão aquelas comunicações ao ponto de divulgá-las, porque achou interessante uma passagem daquela comunicação. E nós vemos hoje nas redes sociais, na internet, muitas comunicações atribuídas a determinadas casas espíritas, e até algumas realmente são das casas espíritas, frutos talvez do interesse do médium, daquele médium de se projetar, colocado nas redes sociais, na internet. Quando nós vamos fazer uma análise mais cuidadosa, verificamos que, apesar de alguns pontos terem informações verdadeiras, convenientes, coerentes doutrinariamente, em outras partes são absurdas, são desconexas, são fora da realidade espírita, e as pessoas divulgando como espiritismo. Então, por isso que essa recomendação é fundamental para todo espírita, e em particular para os grupos mediúnicos, é a avaliação de todas as comunicações, fazendo um parâmetro com a razão, o bom senso e a lógica. E, finalmente, na quarta categoria de comunicações, Kardec coloca as instrutivas. As instrutivas, elas, além de serem sérias, porque são dadas por espíritos bem-intencionados, elas trazem um ensinamento verdadeiro. Então, ele diz lá no item 137, as comunicações instrutivas são as comunicações sérias que têm por objeto principal um ensinamento qualquer. Então, a característica das comunicações instrutivas são os ensinamentos, sejam informações sobre ciência, moral ou filosofia, mas sempre trazendo informações verdadeiras. Aí alguém pode pensar, como é que nós vamos saber se a informação é verdadeira? É um ponto, né? Porque vai depender do nosso conhecimento. Então, na dúvida, tem aquela antiga propaganda, na dúvida, não ultrapasse, falando sobre a conduta dos motoristas. Vale a pena a gente lembrar isso. Se eu tenho dúvida se aquela informação é verdadeira, guardo para mim, no caso, guardo para o centro espírita, para um momento mais conveniente, quando tiverem informações divulgadas ou por outros centros, dependendo do tipo de informação, ou pela ciência, comprovações científicas, para eu fazer essa divulgação eventual. Mas, enquanto eu não tenho essa certeza, é melhor deixar aquilo parado. Lembrando as palavras de Kardec, preferível desprezar 9 verdades ou 10 verdades do que divulgar uma inverdade ou uma mentira. Então, na dúvida, é melhor não divulgar. E ele diz nesse item 137 ainda, no final do primeiro parágrafo ele diz, é apenas pela regularidade e frequência dessas comunicações que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais se conversa e o grau de confiança que merece. Se é preciso experiência para julgar os homens, esta é necessária mais ainda para julgar os espíritos. Aí é aquela recomendação de João, né? A olhar os espíritos, avaliar os espíritos para ver se são de Deus. Então, se a gente, para avaliar uma conduta de uma pessoa que a gente está vendo, está convivendo visivelmente com ela, não é fácil, porque nós não penetramos o coração daquela pessoa, figurativamente falando, né? Nós não conseguimos estar dentro dela, conhecer seus pensamentos mais íntimos, então nós vamos nos reportar pelo seu comportamento, e os espíritos que dão as comunicações que nós não, em geral, não os vemos. Então nós vamos ter que nos basear apenas neste conteúdo. Por isso a importância dessa regularidade, de nós acompanharmos as comunicações, no caso do Centro Espírita, quando estão nas reuniões presenciais, né?
como era antes da pandemia, como provavelmente será depois de tudo regularizado, nós vamos, o Espírito dá uma comunicação, a gente avalia, mas é interessante ver se aquele mesmo Espírito ele segue uma linha de pensamento e segue as informações coerentes. Por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouco na escala espírita que existem espíritos chamados pseudo-sábios e que eles, por serem inteligentes, apesar de não ter toda a sabedoria, mas são muito inteligentes, muitas vezes eles se imiscuem nos centros espíritas, nas reuniões espíritas, e dão mensagens, num primeiro momento, bem interessantes, coerentes, e as pessoas começam a acatar aquelas mensagens. Porém, com o passar do tempo, deixam para lá aquela avaliação contínua que devemos fazer de todas as comunicações. E muitas vezes, o que é que vai acontecer? Daqui a um momento, daqui a algumas comunicações, que o espírito percebe que as pessoas não estão mais fazendo avaliação, começam a imiscuir coisas que não são doutrinárias, que não são convenientes. E as pessoas vão aceitando pelo nome do espírito. Alguém pode até perguntar, mas se é possível que uma reunião séria no centro espírita aconteça isso? A espiritualidade permite? E eu diria categoricamente, permite. Para quê? Para que nós cumpramos aquilo que Kardec recomendou, avaliar todas as comunicações. Então, a espiritualidade permite para nos testar, para nos provar, para ver se a gente está estudando. Há pouco, conversando com os nossos irmãos, eles disseram, né, um grupo de estudo do Livro dos Médiuns, pequena parcela dos trabalhadores da mediunidade compareceram. Isso é triste, né? Porque, primeiro, a não ser, lógico, alguns fatores que podem impedir a pessoa de participar da reunião, não se descarta isso. Mas quantas vezes as pessoas simplesmente, reunião, eu já sei, é aquele de novo, esse da Livro dos Médiuns, já li 3 vezes. Aí nós nos lembramos daquela passagem que Divaldo conta sobre o Livro dos Espíritos, em que Joana de Anjos recomendou a ele, né, leia o Livro dos Espíritos. Aí ele leu, quando terminou, ela disse, já li. Ela disse, lê de novo. Ele leu de novo. Disse, li de novo. Leia mais uma vez. Aí ele chegou depois de ler a terceira vez. Pronto, já li 3 vezes. E agora? Agora estude. Né? Então, a mesma coisa vale para todas as obras da codificação. Ler é necessário, é importante, mas é fundamental estudar para compreender. Cada vez mais as casas espíritas estão formando grupos de estudo, com a leitura sequencial da obra, com a discussão ponto a ponto, para tirar as dúvidas. Às vezes, uma coisa que para mim me parece extremamente simples e direta, clara, para o outro não é tão direto, não é tão claro, não é da mesma forma que eu estou pensando. Posso eu estar enganado, pode ele estar enganado, mas a discussão daquele tema vai nos fazer chegar a um consenso, ou pelo menos aproximar as ideias. Então, muitas vezes, o nosso passado em outras religiões trazem uma carga de conhecimento, de ensinamentos, que fazem com que tenhamos interpretações equivocadas acerca do que está escrito nos livros espíritas. Por isso é fundamental estudar. E, nesse sentido aqui, muitas vezes a espiritualidade permite que irmãos pseudo-sábios tenham a oportunidade de adentrar essas reuniões para nos testar, mas também, ao mesmo tempo, para que eles possam vivenciar uma vibração diferente, um grupo diferente, e quem sabe, se naquele grupo tiver pessoas bem atentas, possa ajudar esse irmão a tomar um novo caminho na sua jornada evolutiva. Então, é teste para nós, mas também é oportunidade para esse espírito ser auxiliado. Então, não é maldade da espiritualidade protetora da casa, pelo contrário, a intenção é benéfica para o grupo e benéfica também para o espírito. Como eu falei, a gente vai falar um pouco também da escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, da questão 100 a 113. Por quê? Porque uma coisa fundamental para toda espírita
principalmente aqueles que estão iniciando, né? E aqui, certamente, todos que estão, ou quase todos que estão nos ouvindo, já ouviram falar da escala espírita, talvez saiba até decorado questão a questão, mas é importante a gente falar, porque quantas pessoas têm necessidade de estar relembrando esses ensinamentos, e outros talvez estejam ouvindo pela primeira vez, ou venham a ouvir pela primeira vez quando essa transmissão for colocada no YouTube. Então, é importante conhecer a escala espírita, porque em algumas religiões, e algumas pessoas têm uma concepção de que morreu, o espírito vira espírito de luz, vira espírito superior, vira um espírito que sabe tudo. E não é bem assim. Eu, particularmente, acho que foi uma das coisas mais importantes que Allan Kardec, o professor Rivaio, chegou à conclusão, quando ele entendeu que os espíritos que estavam se comunicando nada mais eram do que as almas das pessoas que viveram aqui na Terra e, consequentemente, têm as mesmas categorias dos espíritos encarnados, desde aquele mais atrasado do ponto de vista moral e intelectual até aquele que era possível encontrar aqui na Terra, como era o exemplo de Jesus, que é o guia e modelo da humanidade, como a questão 625 nos fala. Então, essa diferenciação dos espíritos foi fundamental para a compreensão também das comunicações. Por que as comunicações têm essas diferenças? E certamente evitou muitos aborrecimentos e percalços para Allan Kardec, e deverá também evitar para nós esses percalços, se compreendermos que existem essas diferentes categorias. Allan Kardec ele divide essa classificação em 3 grandes ordens, que foi basicamente a que a maior parte dos espíritos se reportaram, mas ele diz que é uma forma, vamos dizer assim, didática de apresentar. Entendeu-se que essas 3 ordens seria uma maneira mais lógica. E dentro dessas ordens, ele dividiu em 10 classes. Mais uma vez, como qualquer classificação, é uma forma de apresentar. Não significa que não poderia ter mais classes ou menos classes, dependendo da forma como a pessoa quisesse classificar. E mais uma coisa que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos para a nossa compreensão é que essas classes não são caixinhas fechadas e que nem todos os que estão nessa mesma classe estão no mesmo nível. Há um contínuo, desde a 10ª classe, a classe mais atrasada, até a primeira classe dos espíritos puros, a mais adiantada. Cada classe dessa há uma série de patamares evolutivos e que, quando chega a um limite, nós podemos classificar numa outra classe. E, mesmo assim, nós podemos dizer que, muitas vezes, nesse perímetro de margem, nós vamos ter características de mais de uma classe. Então, é só uma forma da gente compreender que existem classes de espíritos diferenciadas. E aí ele nos traz, inicialmente, essas 3 grandes ordens. Diz ele, a 3ª ordem foi intitulada dos espíritos imperfeitos. E quais são as grandes características dessa ordem? Matéria prevalecendo sobre o espírito e a propensão ao mal. Por essas características, nós vamos ver que nós, a humanidade terrena, em grande monta, está nessa ordem de espíritos, dos espíritos imperfeitos, em alguma de suas classes. São 5 classes. Por quê? Porque, para a maioria de nós, a matéria ainda prevalece sobre o espírito. Até para nós espíritas, a maioria de nós também ainda a matéria prevalece sobre o espírito. No nosso dia a dia, esquecemos quantas vezes que somos espíritos imortais e nos apegamos às coisas materiais. E a propensão ao mal em diferentes graus, desde aquele que é, como os espíritos impuros, voltados ao mal, até os espíritos neutros, que nem fazem tão bem o bem, nem fazem tão mal o mal, mas fazem o bem e o mal. Uma hora um, outra hora outro. Então, nós estamos nessa categoria dos espíritos imperfeitos.
rumo à segunda ordem. Alguns, na humanidade terrena, já estão entre os espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos. Às vezes, nós próprios, em alguns momentos das nossas vidas, nós já agimos como espíritos bons, ou seja, nós estamos já no patamar de transição dos imperfeitos para os bons. O que caracteriza? Basicamente, é o inverso da outra classe. Prevalência do espírito sobre a matéria e a preponderância do bem. Então, já nessa ordem, a matéria existe, ela influencia, os espíritos ainda estão sujeitos à matéria, ainda reencarnam, porém, já têm um domínio maior sobre a matéria e, consequentemente, já conseguem fazer as boas obras, ou seja, já praticam o bem. E, finalmente, a primeira ordem, que ele classificou como espíritos puros, e ele diz, são os espíritos que chegaram à perfeição. Interessante, uma observação, é que lá ele diz a suprema perfeição. Parece, quando ele diz assim, suprema perfeição, que chegou à condição de Deus, já que Deus é a inteligência suprema, é supremo em suas qualidades, pareceria que nós chegamos à condição de Deus com D maiúsculo, o Criador. Mas, mais adiante, ele faz uma ressalva que ele diz que nós atingimos a perfeição que é possível aos encarnados, aos espíritos em evolução. Então, é uma perfeição relativa, não é a perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta somente o é Deus. Então, mais essa observação para nós. E aí ele faz essa classificação por separação por classe. Na terceira ordem, quando prevalece o mal, nós vamos ter a 10ª ordem, a ordem mais inferior, dos espíritos impuros. E nessa ordem dos espíritos impuros, nós vamos ter, lá na questão, no item 102 do Livro dos Espíritos, um pequeno trecho para a nossa reflexão. Diz assim, são inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Então, os espíritos impuros, não é que os outros não façam mal, mas os impuros, eles se comprazem do mal, eles gostam de fazer o mal, é o objeto das preocupações deles. Então, se nós vermos essa definição, fica claro para a gente que esses espíritos impuros são, como ele também nos coloca no texto, aquela denominação que hoje se dá de demônios. Nós dizemos hoje porque na época passada, na época de Sócrates chamava daimon aos espíritos. Então, o termo daimon, por muito tempo, foi a qualificação de espíritos do modo geral. Mais recentemente, se tornou esse nome sinônimo de espírito mau. Então, para nós espíritas, nós podemos classificar aqueles que são chamados dos demônios dos espíritos impuros. Porém, tem uma diferença fundamental que o espiritismo nos traz, que é decorrente da lei de progresso ou lei de evolução. Mesmo esses, como todos os demais, mas mesmo estes chamados demônios, os espíritos impuros, também evoluem e, naturalmente, vão passar para outras classes e vão chegar a espíritos puros, porque nós somos destinados à perfeição. Somos perfectivos e destinados à perfeição. Como diz uma música do Grupo Acorde, um dia todos nós seremos anjos. Então, essa é a grande diferença. Não somos estacionários em determinadas categorias. Por isso, os demônios não são eternos demônios. Eles também são sujeitos ao processo evolutivo. E nesse item 102 tem uma coisa que eu separei para a gente refletir, porque ele diz assim, suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações e se tentam enganar falando de maneira sensata, não podem sustentar por muito tempo seu papel e acabam sempre por revelar a sua origem. Então, relacionando ele às comunicações, muitas vezes esses espíritos podem até, em alguns momentos, por malícia, por uma inteligência que eles querem utilizar,
trazer uma comunicação que aparentemente pode ser boa, mas eles vão se trair mais cedo ou mais tarde, porque a tendência é que eles vão trazer cunhos de mensagens grosseiras ou, pelo menos, frívolas. Então, vai denotar que não são espíritos elevados. Mas a característica fundamental dessa ordem, dessa classe de espíritos, é o desejo de praticar o mal. Depois ele nos fala dos espíritos levianos. E o nome já nos sugere, leviandade é irresponsabilidade. Então, ele diz lá na questão, no item 103 do Livro dos Espíritos, são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolve-se em tudo, responde a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Então, essa classe de espírito não são maus, em princípio, são maliciosos, são brincalhões, zombeteiros, como é um termo que muitas pessoas usam, são brincalhões, não têm compromisso com a verdade. E muitas vezes usam a linguagem nas suas comunicações que agrada. Agrada porque, às vezes, tem uma linguagem até razoável, né, uma certa seriedade, mas, principalmente, perigosamente, agrada porque as pessoas gostam daquele tipo de informação, de futilidades, de brincadeiras, de coisas sem grande valor moral, e que, muitas das vezes, atacam a nossa vaidade, atacam aqueles pontos que somos suscetíveis do ponto de vista moral e passam a ter ascendência sobre as pessoas através das suas comunicações. Então, essa é a 9ª classe dos espíritos levianos. Aí vem uma classe perigosíssima, que são os pseudo-sábios. O nome já diz, né? Falsos sábios. E o que caracteriza essa classe de espíritos? Seus conhecimentos, está lá no item 104, são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem, tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista. Sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir sobre as suas capacidades e sua iluminação interior. E aí ele diz também uma coisa importantíssima. Muitas vezes eles tomam nomes venerandos para enganar as pessoas. Então, os pseudo-sábios são perigosíssimos para nós. Por quê? Porque eles têm conhecimento. Não são um conhecimento tão elevado, mas eles conhecem muita coisa, seja de ciência, seja dos conhecimentos religiosos. Quantos já não tiveram a oportunidade de uma reunião mediúnica, quem participava, né, no momento pré-pandemia, e que vieram espíritos falando do Evangelho, citando partes da Bíblia. E, no entanto, no decorrer da dialogação, eles se traem em suas falácias, com suas falácias. Então, muitas vezes, eles se utilizam de nomes nobres para enganar. E isso a gente também percebe na divulgação de mensagens. Tem pessoas que se acham extremamente valorizadas enquanto médiuns porque psicografam, recebem uma mensagem psicofônica e, ao final, o espírito diz que é fulano de tal. Suponhamos, Chico Xavier, que é o médium mais famoso, já desencarnado, ou Allan Kardec, enfim. E a Bezerra de Menezes, é muito comum, né, aparecer mensagens tituladas por Bezerra de Menezes. E o médium vaidoso não faz o controle dessa comunicação e vai divulgar pelo nome do espírito que está ali embaixo. Então, é um perigo. Mais uma vez, examinar todas as comunicações. A classe dos neutros, eles são os espíritos que nem fazem o bem, nem fazem o mal, ou fazem o bem e fazem o mal, dependendo da situação, né? Então, são tanto lá como cá. Eu classifico a maioria de nós que estamos em uma religião, particularmente no espiritismo, que nós fazemos parte mais propriamente dessa classe. Porque se não fazemos o mal sempre, também não fazemos todo o bem que poderíamos. Então, nós estamos nesse vai e vem de conduta moral.
E ele faz uma classe que são os espíritos batedores ou perturbadores, mas que ele faz uma ressalva, que não são propriamente pela condição moral, mas pela característica dos espíritos se manifestarem através de efeitos físicos. Eles podem ser impuros, podem ser levianos, podem ser pseudo-sábios, podem ser neutros, né? Mas a característica é a forma. Então, por isso que a gente fala a classificação, cada um procura colocar da melhor forma. Kardec botou assim, talvez se fôssemos um de nós, tiraríamos essa classe, não modificaríamos tanto. Apenas ficaria em 9 classes e não em 10. Bom, mas aí ele continua e nos traz a segunda ordem com os espíritos benévolos, em que ele diz no item 108 que sua qualidade dominante é a bondade. Então, nós, quando chegarmos a essa condição da prática do bem, do desejo firme de fazer o bem, aí estaremos nessa categoria, sairemos de neutro para benévolo. Sábios, ele diz, são os que se distinguem, lá no item 109, principalmente pela extensão dos seus conhecimentos. Então, são a classe de espíritos que superaram a faixa da ordem dos imperfeitos, mas a característica principal dele é o conhecimento. Eles se preocupam mais com o conhecimento do que com a moral. Não significa que não tem moral, não significa que não são espíritos bons, já que eles estão na ordem dos bons, mas o foco deles é o conhecimento. E depois, no item 110, ele fala dos espíritos de sabedoria. Ele diz, caracterizam-se pelas qualidades morais da natureza mais elevada, sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. Então, é uma categoria acima dos benévolos e dos sábios. Ou seja, ele reúne uma condição maior. Por isso que Kardec coloca ele como uma outra categoria. E, finalmente, entre os espíritos da segunda ordem, os espíritos superiores, que ele diz no item 111, reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem é sempre de elevado cunho, de benevolência, né? Não trazem características de inferioridade, né? Então, nós vamos ver que essas categorias da segunda ordem, os espíritos, nas suas comunicações, têm uma linguagem elevada, trazem conhecimentos e não trazem informações que são inverídicas, né? São os espíritos encarregados de trazer as comunicações instrutivas, principalmente os superiores. Mas os superiores não são os espíritos perfeitos, porque os espíritos perfeitos eles estão na primeira ordem, que são dos espíritos puros, que alcançaram essa perfeição relativa. E aí, dentro desses espíritos puros, que é uma única classe, né, eles percorreram todas a soma de perfeições que é suscetível à criatura e não tem mais necessidade de provas e expiações, ou seja, ele não tem mais necessidade de reencarnação. Tanto a maioria dos espíritos bons só vão reencarnar em casos particulares de missão, né? Mas particularmente os espíritos puros, eles só necessitam reencarnar, ou nem necessitar, eles só reencarnam por missão, para trazer um progresso para a humanidade. E dentro dessa classe, que não é citada por Kardec, mas a gente escuta já hoje muito na literatura espírita, haveria subclasses. Como eu falei, dentro de cada classe dessa é um contínuo de evolução. E Kardec tentou agrupar em grandes categorias. Mas é possível que a informação mais recente seja verdadeira, né? Tranquilamente, é lógica, porque eles nos falam dos espíritos crísticos, que seriam uma subcategoria dos espíritos puros. São aqueles espíritos que atingiram a perfeição e eles já são encarregados de grandes obras na criação divina, como é o caso de Jesus em relação ao planeta Terra. E tantos outros que são responsáveis por outros mundos, outros órgãos, outros por sistemas planetários, por galáxias, assim sucessivamente.
Então, há uma hierarquia também entre os espíritos puros. Kardec apenas não fez essa divisão porque não tinha condições, na verdade, de conhecer, de saber, né, essa distinção na época dele, e se, de alguma forma, ele recebeu alguma comunicação a respeito disso, ele preferiu, né, não fazer essa colocação na obra kardeciana. Então, fica aqui uma reflexão para todos nós de que entre os espíritos da primeira ordem, dos espíritos puros, nós podemos encontrar uma classe, uma subclasse dos espíritos crísticos que têm uma condição ainda mais elevada do que a gente geralmente atribui aos perfeitos. Então, perfeito com uma missão mais grandiosa. Um outro ponto que a gente deve frisar quando se trata das comunicações é sobre a autoria das mensagens, né? Nós já falamos alguma coisa, né? Mas é bom repensar e repisar. A autoria das mensagens. Kardec trata isso no Livro dos Médiuns, no capítulo sobre essa parte, e nos chama a atenção. Por quê? É importante, porque muitas vezes as pessoas se deixam levar pela subscrição da mensagem, pela dito nome do espírito que assinou a mensagem. E ele chama a atenção, como nós vimos sobre os pseudo-sábios, que eles não se amedrontam de usar os nomes mais nobres. Por quê? Porque é um teste para a gente que vai receber a mensagem. Então, é um alerta para todos nós quando analisamos as comunicações espíritas. Não nos apegarmos ao nome. Não significa que não seja daquele espírito. Não é isso que nós estamos falando. Mas isso não é o fundamental. E prova é tal disso que Kardec ele evitou usar o nome dos médiuns para não susceptibilizar a vaidade dos médiuns, mas também porque, no caso dos médiuns, não teria grande importância. E muita coisa ele não colocou a autoria dos espíritos. Ele leu, entendeu a mensagem e fez a narrativa do ponto de vista dele, né, com o entendimento dele, o conhecimento dele, em cima do conhecimento dos espíritos, mas não citou os espíritos todos os momentos. Nós vamos ver que no próprio Livro dos Espíritos são 1019 perguntas, a uma pequena parte ele tem citações aos espíritos, mas para certamente quase tudo ali foi mensagem dos espíritos que ele pode, em alguns casos ele fez algumas alterações na redação para concatenar informações de várias fontes, mas ele não precisou estar dando a autoria, porque o que importava era a mensagem. Então, fica o alerta para a gente. Hoje em dia, nas mensagens que nós temos chegando ao nosso conhecimento, não se preocupar tanto com o nome do autor espiritual, eventualmente, nem tampouco, ou menos ainda, com o médium que é dito que subscreveu aquela mensagem, que foi o transmissor daquela mensagem. Então, alerta da autoria. E aí, como avaliar as comunicações dos espíritos, que é a grande questão para todos nós nesta noite, a partir de agora, com esse conhecimento das 4 categorias de comunicações que Allan Kardec nos fala no Livro dos Médiuns, e conhecendo ou relembrando as categorias de espíritos. É relativamente simples. Relativamente simples. É analisar as mensagens, né? E comparar. Analisar sob o crivo da razão, do bom senso, da lógica. Kardec fez isso primorosamente, a ponto de que no seu velório, lá no momento do sepultamento, Camille Flammarion falou, né, citou que Kardec era o bom senso encarnado. Então, bom senso sempre, razão para analisar as comunicações. E, quando possível, a comparação. Comparação com a doutrina que nós professamos, que nós nos dizemos espíritas. Se nós nos dizemos espíritas ou espiritistas, é porque nós aceitamos a doutrina espírita. E a doutrina espírita, em princípio, é o quê? O livro de Allan Kardec, chamada Codificação Espírita, os 5 livros básicos da nossa doutrina.
acompanhado, subsidiado, não só pelas demais obras de Kardec, a Revista Espírita, obras póstumas, o que é o Espiritismo e outras obras, mas também subsidiadas por outros autores mais recentes, mas é fundamental que esteja coerente com o que está no Pentateuco Espírita. Primeiro ponto, essa comparação. O segundo ponto, se é de uma mensagem subscrita por fulano de tal, espírito, dentro do possível, comparar com outras mensagens daquele espírito, para ver se houve uma mudança muito grande. E se, mais ainda, se aquele espírito que está dando a comunicação, ele conviveu conosco aqui há menos tempo, no caso de Chico Xavier, né? Que esteve entre nós, teve uma vida, teve uma vivência, teve mensagens escritas por ele, nós podemos e devemos comparar com a obra pregressa dele. Principalmente porque aparece muita mensagem, já tem aparecido muita mensagem subscrita como Chico Xavier. Pode até ser o Chico Xavier também, né? E pode ser o próprio Chico, mas para isso é preciso fazer essa comparação. Como era a forma de se expressar de Chico, o conhecimento, a vivência dele. A mensagem atual tem coerência com isso? Tirando uma pequena questão que é a influência do médium na comunicação, mas ela tem que estar muito coerente com o que ele falava, pensava, agia e escrevia. Então, analisar e comparar. E se for a questão do médium, nós temos que fazer a comparação entre o que aquele médium vem escrevendo e o que aquela mensagem que nós estamos sob análise vem dizer. Então, esse é o recado da avaliação das comunicações dos espíritos. É avaliar sob o ponto de vista da análise do bom senso, da razão e a comparação com a obra daquele espírito, com os escritos daquele espírito anteriores. E um outro ponto que a gente queria finalizar hoje é sobre a comunicação dos espíritos encarnados. Porque às vezes a gente analisa o livro dos médiuns e só pensa nos espíritos desencarnados, nas mensagens dos espíritos desencarnados. Mas nós somos espíritos também, apenas estamos encarnados. Nós também damos mensagens, sejam inspiradas ou sejam nossas próprias mensagens. Essas mensagens muitas vezes estão lá nas redes sociais, né? Então, é importante a gente fazer essa análise de todo esse conhecimento que a gente teve, foi trazido hoje, né, compilado das obras de Kardec, para aplicar também as mensagens que circulam nas redes sociais. Algumas até atribuídas aos espíritos ou a determinados médiuns. Mas, independente disso, nós devemos analisar tudo que nos chega e só repassar depois dessa análise criteriosa. É aquela história das peneiras de Sócrates, né? Verificar se a mensagem é verdadeira, se ela for verdadeira, ver se ela é boa, se ela for boa, ver se ela é útil. Passando nessas 3 peneiras, a gente pode ter uma tranquilidade de repassar a mensagem. Com certeza, se as pessoas fizessem isso, nós teríamos uma queda de 80% ou mais no número de mensagens que circulam na internet. Porque o que gira, geralmente, ou não é verdade, ou não é útil, ou não é bom. Ou as 3 coisas ao mesmo tempo. Então, nós devemos usar esse conhecimento espírita para a nossa vida prática, do nosso dia a dia, na nossa vivência, nessa época de fake news, de mensagens duvidosas que nos chegam, principalmente a nós, espíritas, tem uma responsabilidade muito grande nos grupos espíritas de divulgar mensagens que sejam coerentes com a doutrina. Dia desses, nós tivemos a oportunidade de, num grupo espírita, as pessoas postarem mensagens pequenas, né? Opiniões que não são coerentes com o espiritismo. Por exemplo,
né? A ideia de Deus castigando. Isso não é uma ideia espírita, isso é uma ideia que nós trazemos de outras religiões. Por termos passado, talvez, muito tempo em outras religiões, trazemos essa concepção equivocada de que Deus castiga. Foi particularmente em relação a esse ator que faleceu há pouco tempo, Paulo Gustavo. Eu inicialmente vi a mesma ideia de um conhecido que é evangélico, presbiteriano. Até deu desconto pelas concepções da religião muito ligada ao Velho Testamento, aí ter a ideia do castigo e a ideia de que aquela pessoa passou por todo esse sofrimento porque ela não respeitava a Deus, né? Então, outra concepção, se a gente lembrar das palavras de Jesus na cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, não é uma concepção nem evangélica, quanto mais, né, espírita. Então, Deus não castiga. Então, são coisas assim que a gente precisa repensar na hora de receber uma mensagem e, principalmente, na hora de divulgar uma mensagem. Analisar a mensagem para que realmente aquilo que nós divulgamos seja para o bem de todos nós. Então, essas eram as nossas reflexões desta noite. Esperamos que tenha atendido às expectativas e que, mais ainda, que todos que nos assistirem possam dar uma olhada, rever lá o Livro dos Médiuns, capítulo 10, e também as questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos para meditar a respeito disso. Douglas, eu retorno a palavra para você, agradecendo pela atenção de todos e desejando muita paz. Nós aqui agradecemos, Fábio, por essa palestra tão maravilhosa que você nos trouxe, nos trazendo essas reflexões sobre as comunicações da espiritualidade e também das comunicações de nós, espíritos encarnados, fazendo esse alerta final que você fez das postagens nas redes sociais. É muito bom nós estarmos sempre atentos a tudo que ocorre conosco, no nosso entorno. Precisamos estar antenados, como nós dizemos atualmente, no nosso contexto em que nós vivemos. E hoje nós, infelizmente, estamos passando por um momento da humanidade onde o contexto de fake news, de manipulação de informações, manipulação até mesmo da fala de algumas pessoas trazem e transmitem para outras pessoas informações equivocadas que jamais aquela pessoa passaria. Mas foi muito bom. Ainda temos um pouquinho de tempo. Eu vi até que tem uma colocação no chat, a pessoa Gilmar, ele Sim. fala do tema, né? E ele diz: a gente recebe muitas mensagens sobre a pandemia, que é uma prova difícil, mas todas têm que ser aceitas como confiável? Claro que não. Mais uma vez, passar pelo crivo da razão, da lógica, do bom senso, e se for dita espírita, porque também tem muita mensagem dita espírita, com nome de espírito, centro espírita e tudo, fazer a comparação. Eu já tive a oportunidade de receber mensagens assim, aí eu procuro, porque normalmente as pessoas usam um centro espírita conhecido, que tem pelo menos alguma projeção. Aí eu vou lá no site, ou na página do Facebook, enfim, na rede social do centro, não tem nada sobre aquela mensagem. Ou seja, se a mensagem era tão importante, se é do centro espírita, porque não está na página do centro espírita? Não tem lógica, né? Então, isto é passar pelo crivo da lógica também. Então, não repassar a mensagem dessa. Pode até ter alguma coisa importante ali, bonita, mas você vê que no meio tem coisas que não tem comprovação, não tem como saber se vai acontecer, muitas vezes com ideias futuristas, né, de como vai acabar a pandemia, como vai acontecer isso e aquilo outro. Então, Gilmar, realmente não dá para confiar em tudo. Nesse momento, como o Gilmar colocou, nesse momento de pandemia, mais cuidados devemos ter ainda sobre o conteúdo das nossas postagens,
e principalmente do conteúdo daquilo que nós repassamos. Porque na hora que nós estamos repassando a informação, nós estamos sendo coniventes com aquela informação que está sendo transmitida. Mas é muito bom esse alerta, estarmos atentos aos riscos e aos cuidados que devemos ter na comunicação das entidades espirituais para conosco e também das comunicações nossas de espíritos encarnados. Mas o tempo está chegando ao final e vamos aproveitar, já que você está aqui, vamos aproveitar para você fazer a prece de encerramento também, em nome do nosso querido irmão Jesus. Será uma satisfação, uma honra sempre fazer a prece. Divino amigo Jesus, nós vos agradecemos, irmão maior, que nos concedeste, em nome de Deus, esta oportunidade de nos reunirmos para o estudo e a reflexão. Agradecemos pela vida, pela reencarnação, por tudo que estamos passando, porque certamente é para nosso progresso. Jesus, ampara-nos nas nossas fraquezas diante das provas que temos que passar. Permita que os nossos protetores espirituais estejam ao nosso lado, nos inspirando, e ilumina-nos para que recebamos essas inspirações para melhor decidirmos em nossa vida. Ampara, Senhor, no teu amor infinito, toda a humanidade terrena, que passa por essa provação coletiva da pandemia do coronavírus. Que possamos, Senhor, aproveitar esse momento ímpar da história da humanidade para nosso crescimento espiritual individual e, consequentemente, podermos contribuir para a transformação do nosso orbe em mundo de regeneração. Que tua paz, que esteve conosco, permaneça a nos envolver sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus e a espiritualidade da casa para encerrarmos mais essa palestra, essa noite de palestras tão maravilhosa como nós tivemos hoje. Que a luz amorosa de Jesus esteja sempre a nos guiar. Assim seja, uma boa noite a todas e a todos. Boa noite. Boa noite.